Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, eu acolho os que estão conosco aqui no santuário de maneira presencial. Você que nos acompanha Brasil afora pelos meios de comunicação, você que está conosco também pelos aplicativos, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita. Quero partilhar com vocês a imitação dos reis magos, o ajoelhar-se e o adorar-se, e o adorar. Nós estamos celebrando este domingo uma festa que é nesse ciclo de Natal, que se chama Epifania, que vem da palavra epifanos, que significa manifestação. Este ano eu fiz questão, depois de tanta bobagem que eu escutei, de fazer uma pregação mais incisiva no dia de Natal sobre a criança de Belém. Quem é o neném que nasceu em Belém? E esta reflexão, a partir do catecismo da igreja, a partir do anúncio dos anjos, ela volta hoje na liturgia, mostrando esses três homens que são magos. Mago não é mágico, é sábio, três sábios, que no meio de tantas estrelas, discerniram a estrela profética de Belém, que quando Herodes, totalmente desequilibrado, ele fica sabendo que um rei nasceu, ele se sente ameaçado, porque ele sabe que ele não é rei, ele usurpou o reinado, ele não é digno de estar naquela cadeira. Quando ele ouve dizer que o verdadeiro rei nasceu, ele fica perturbado, e com ele toda a cidade. Os sábios, que são reis, eles passam dentro do reinado de Herodes, procurando onde está o rei que acabou de nascer. Herodes não sabia de notícia alguma. Ele vai chamar os sumos sacerdotes, os sábios do seu palácio, perguntando se eles sabem de alguma coisa. E olha que interessante, que eles sabiam na ponta da língua. Eles vão responder: existe uma profecia, Herodes, que diz que Belém não é a menor cidade do clã de Judá, porque dela sairá um rei, um Messias, um pastor. Ou seja, saber não resolve nada. Eles sabiam da profecia, mas eles não foram a Belém. Os reis se despedem de Herodes. Herodes, que tinha a boca doce como mel, mas o coração amargo como fel, disse para eles ali: então vocês vão e vê se acha o menininho. Que bonitinho, né? Nasceu um neném. Se você encontra esse rei, volte e me diga onde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Na verdade ele queria matá-lo, como assim o tentou. Nós temos no Evangelho a estrela de Belém, que muitos até hoje não sabem disso, que as pessoas até hoje pensam, e você vai aprender, que a estrela de Belém se chama estrela, porque no céu ela brilhava como uma estrela, mas na verdade ela era um anjo. Isso está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Um anjo que brilhava como uma estrela, e ele foi acompanhando os reis até onde Jesus estava. Porque no nascimento de Cristo, o céu, ele se alegra. Hoje, quem é esta estrela? É Maria, a estrela da evangelização. É a pregação da igreja que deve nos levar sempre ao encontro pessoal com Jesus Cristo. E aqui nós temos a visita de três reis. A tradição não diz o número, aqui vai dizer que reis o visitaram, mas como os presentes eram três, a tradição colocou três reis. É daí que vem o nome da festa de hoje, Epifania, manifestação. Para neném, quando você visita um neném que nasceu, a gente leva um chocalhinho, você leva fralda, você leva coisas de neném. Para Jesus não há presentes de bebê aqui. Os reis vão levar ouro, incenso e mirra, porque não são presentes apenas para o bebê que nasceu, mas para a missão do Emanuel que está conosco. Emanuel,
Deus se faz um, Deus que acompanha. O ouro significa que aquela criança é rei. O incenso significa que aquela criança é Deus. E a mirra aponta para a sua paixão, a sua morte de cruz. Por isso que se chama a missa de hoje de Epifania, que você olhando para os presentes dos reis magos, a igreja entende quem é a criança que recebe. Então, resumindo, quem é a criança de Belém? Ela é rei, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, igual a nós em tudo, menos no pecado. Quando você vai no nascimento de um neném, você nunca pensa que aquela criança vai morrer um dia. Só que ela vai morrer um dia. Só que a gente nunca pensa que no nascimento é vida, é alegria, é chegada. Mas o nascimento de Jesus, ele já aponta para a morte vicária de Cristo. Que se você pega a manjedoura, o formato da manjedoura são madeiras cruzadas, onde se coloca capim. São José deve ter colocado ali um mantinho e colocaram o menino Jesus. Manjedoura, madeiras cruzadas, que apontam para quê? Para a cruz. Quando Maria pega o neném e o enrola num manto, Jesus fica todo enroladinho, aquele manto aponta para qual outro manto? O santo sudário. Quando Maria o coloca na manjedoura, a palavra manjedoura vem do verbo manger, que é mastigar, triturar, comer. Então Jesus é colocado na manjedoura como comida. João, no capítulo 6, vai dizer que Jesus é o pão da vida, panis angelicus fit panis hominum, o pão do céu se fez pão dos homens. Então o nascimento de Cristo aponta para a sua paixão. Só em questão de curiosidade, eu gosto muito da tradição, aqui eles colocaram o nome nos reis, né? Que é o Gaspar, o Baltazar e o Melquior. Dizem que o Gaspar se chama o Branco. O rei Baltazar é o senhor dos senhores e o Melquior é o rei da luz, era aquele que mais brilhava, né? O primeiro veio de elefante, o segundo veio de camelo e o terceiro veio de cavalo. Significa o quê? Os três reis da época, as três raças conhecidas na época e os três animais usados para transporte na época. Então o que significa a Epifania? O mundo reconhece em Jesus um novo tempo, onde Deus nos visita e nos chama ao seu encontro. Mas o mais importante, e é sobre isso que esse ano eu quero refletir, é a atitude dos reis magos quando eles chegam perante o menino. Veja, meus irmãos, que quando os reis adentram onde Jesus está, eles têm duas atitudes que é própria nossa, e nós devemos conservá-las na nossa vida, tanto pessoal como na vida litúrgica, que é a questão do ajoelhar-se e a questão da adoração. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, na virada do milênio, ele disse assim: no próximo século, que é o século que nós estamos, ou os cristãos católicos serão mistagogos, ou eles não serão nada. O que é mistagogo? É aquele que adentra no mistério, é aquele que se inclina perante o mistério. Nós temos lá em Belém, quem já foi a Belém, ou já viu um filme, alguma foto, para você entrar na gruta de Belém, eles fizeram uma porta menor do que este ambão. Ela é larga, mas ela é baixa. Primeiro, para que o templo não fosse profanado nas invasões bárbaras, porque eles iam de cavalo. Então eles iam uma porta muito pequena, eles não iam perder tempo de entrar ali. Mas a porta foi rebaixada, porque quando os reis iam visitar a gruta de Belém, eles iam como os tais.
E eles não faziam o que os reis magos fizeram, que é o inclinar-se, o ajoelhar-se e o adorar o Cristo que ali está. O que eles fizeram? Abaixaram a porta. Então hoje, toda pessoa que vai a Belém, e você vai entrar para visitar a gruta que Jesus nasceu, das duas uma, ou você abaixa ou você não entra. Então todas as pessoas, elas se inclinam para entrar na gruta de Belém. Por que esta inclinação? Porque foi a atitude dos reis magos. A hora que eles viram aquela criança, não há palavras ali, não há entendimento ali. Como que você olha uma pequena criança, um neném tão frágil, uma criaturinha tão necessitada do papai e da mamãe, de São José e de Nossa Senhora, e você olha para aquela criança e diz: é o Messias, é o Senhor, é o Redentor, é o Salvador, é o Emanuel. Isso nem sempre cabe na nossa cabeça, e muitas pessoas passam uma vida inquieta na espiritualidade, porque eles não estão na adoração, eles querem apenas a compreensão. E muitas coisas nós vamos compreender, e muitas coisas nós vamos entender, mas tantas outras, elas tangem o mundo do mistério, e no mistério não se toca, o mistério se adora. Os reis magos não ficaram perguntando: mas como que esse neném é Deus? Mas como que aconteceu a concepção desse neném? Mas por que ele nasceu aqui e não nasceu em outro lugar? Ah, mas se ele é rei, por que ele não nasceu num castelo? Mas qual se cumpriu essa profecia? Qual a profecia que se cumpriu? É de Isaías? É de Jeremias? É de Não. Os reis magos entram, olham o menino, oferecem os presentes, eles se ajoelham e adoram. É a atitude do mistagogo, é a atitude que João Paulo II tinha, passando na capela do Palácio Apostólico no Vaticano, cerca de 2 horas a 3 horas por dia, prostrado, com os braços abertos, adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. Quando não se entende o mistério, se adora, se prostra. Temos hoje o nosso querido e amado Papa Leão. As pessoas, como sempre, a turma dos mimizentos não param, e eles ficam de olho para ver se consegue pegar um pelo na casca do ovo. E o Papa Leão, graças a Deus, é dos nossos. Ele não está muito preocupado com a opinião pública, ele não está muito preocupado em agradar. Isso já é um sinal positivo daquele que é um pregador da palavra, um ministro da igreja. O que ele menos precisa preocupar é com a opinião pública. Mas o que as pessoas pensam do Papa Leão? O que as pessoas pensam dos bispos, dos padres? Isso não é preocupação nossa, pelo menos eu não tenho esta preocupação. Por mim, não fede e nem cheira. O que nós temos que ter uma firmeza, é uma firmeza na pregação, uma firmeza doutrinária, um discurso que leve o povo à conversão, e que não é uma imposição, é uma proposta de caminho. E Papa Leão, ele visitou, não é, algumas igrejas, umas mesquitas nessa última viagem, e como Papa, respeitosamente, ele tirou o sapato e visitou ali. Só que não é religião cristã, eles não adoram o Deus da revelação, que é Jesus Cristo. Então o Papa não tinha por que rezar, porque o pessoal gosta, né? Não, porque é tudo a mesma coisa, todo caminho é a mesma coisa, todo mundo prega a mesma coisa. Então ele foi muito discreto, ele entra, ele visita, ele foi muito respeitoso, mas quando foi convidado para rezar, ele agradeceu, e ele não rezou nada ali dentro. E os repórteres não perdoam, né? Porque o pessoal da mídia adoram. Imagina, gente, se a grande mídia, ela já gosta de barraco, imagina a mídia do interior, hein? Mídia de cidade pequena, né? Mídia, aí o negócio fica pior ainda. E eles foram no Papa 2 vezes, perguntaram uma, não ficaram satisfeitos, foram de novo. Aí o Papa respondeu
o que eles acharam que ele nunca ia responder. Eles perguntaram: nós vimos que sua santidade entrou lá na mesquita e que o senhor não orou, o senhor não rezou. Aí primeiro ele tentou ser mais diplomático: não, mas quem disse que eu não rezei? Eu poderia estar rezando na minha mente, poderia estar rezando no meu coração, eu poderia estar rezando aqui agora. Aí a repórter perguntou: mas se o senhor não rezou como seus antecessores? Aí o Papa respondeu: olha, para te falar a verdade, minha filha, eu prefiro muito mais rezar dentro de uma igreja católica na presença do Santíssimo Sacramento. Mas me inquieta a insistência de vocês nessa pergunta. Curioso, viu? Curioso. Aí a repórter tentou de novo, ele falou: basta, e saiu. É assim que se faz. É assim que se faz. É assim que nós devemos tratar aqueles que não têm fé e não conseguem ter uma visão da espiritualidade cristã católica. Porque o Papa nos ensinou que perante o Santíssimo Sacramento se oferece presente, que a sua presença se ajoelha e se adora. Os outros creem no que creem, respeitamos, mas não imitamos. Nós temos a nossa doutrina, nós temos a nossa fé. E hoje, quando se fala dos reis magos, daqueles que chegam e adoram, eu quero partilhar com vocês rapidamente. É um livro muito bom, é um livro de padre, Ensino Ieso. Não é meu não, viu? São as aparições de Jesus a um sacerdote, revelando a ele os desejos do coração. É um dos melhores presentes que você pode dar para um padre. Então, se você tem aí na sua paróquia um padre querido, fica a sugestão de um ótimo presente para ano novo. Esse presente foi me oferecido pela Madre Kelly, lá do Instituto Hesed, em Fortaleza. E ela lá, minha mãe estava, e ela dizia assim: olha, dona Ana, o nosso instituto vai dar para o Padre Cristo esse livro, Ensino Ieso, fala sobre o sacerdote adorador, mas seria muito mais valioso que a senhora o presenteasse. Aí eles passaram o livro para minha mãe fez uma dedicatória e lá mesmo me presenteou com um livro. E é um livro que tem me guiado nesta caminhada de adoração, de espiritualidade. Mas aquilo que o livro diz para o padre, eu partilho hoje com vocês, despertando no seu coração este desejo de adoração. E isso não é de hoje não, meus irmãos. Quando Jesus conversava com a samaritana, você que tem o costume de ler a Bíblia, eles iam conversando e Jesus ia revelando para a samaritana o coração do Pai. E chega no momento do discurso que Jesus vai dizer assim: meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Só que as pessoas leem, elas não entendem. Deus não precisa de adoração, Ele tem adoração. E me desculpe a franqueza, porque eu me incluo junto com vocês, uma adoração muito melhor que a nossa, muito mais perfeita que a nossa, muito mais excelsa que a nossa. Qual a adoração, padre? Dos coros angélicos. Ele tem os querubins, os serafins, as potestades, os principados que o adoram eternamente, uma adoração perene, uma adoração poderosa. Nós conhecemos a ação de anjos, nós conhecemos a ação de arcanjos. Raramente aparece um de uma escala superior, que é um querubim, um serafim, uma potestade, um principado, seres poderosíssimos, que o ser humano nunca conheceu tamanho poder e que adoram a majestade de Deus. Então Deus não está procurando a adoração. Ele está procurando o quê? Adoradores. Ele não procura apenas a adoração, o ato de adorá-lo. Ele procura você, no seu ser adorador. Há uma oração eucarística que o padre reza que diz assim: Senhor, se o nosso louvor, se a nossa adoração não te acrescenta nada, permita-nos louvar-vos, permita-nos adorar-vos, porque se não te acrescenta nada, nos aproxima de vós.
Então preste atenção, meus irmãos, Deus não precisa da sua adoração, nós precisamos adorar o Senhor, porque quando nós o adoramos, nós nos sentimos perto dEle, nós nos sentimos perto de nós. E há momentos na vida, e aqui eu digo com muita clareza, e você vai passar por isso, ou você adora, ou você cairá. Ou você adora, ou você cairá. Quais momentos? O momento de a perda de um ente querido, a perda de uma oportunidade, de um trabalho, de um amigo, a perda da sua saúde, as coisas que vão acontecendo na nossa vida, e nós muitas vezes temos questionamentos do tipo: mas por quê? Mas por que acontece isso comigo? Mas por que aconteceu isso com alguém da minha família? Mas por que a vida humana é assim? É para sua ficha cair, meu filho, que o ser humano não vale muita coisa, que a nossa vida, como diz a Escritura, é igual uma erva, que de manhã é verdejante, à tarde murcha e à noite seca. Se o ser humano não está prostrado e adorando a Deus, que é o Senhor, nós estamos na água, porque a vida do ser humano é ínfima, a nossa vida não é tão grandiosa como a gente pensa. E hoje é um discurso na internet que as pessoas gostam, não é? Você é especial, você merece tudo, o mundo deve a você. Quando que você vai descer desse pedestal aí? Quando que você vai cair na real de que ninguém para o relógio? E outra coisa, meus irmãos, não falo para os nossos dois entes queridos que estamos no 7º dia, mas numa reflexão mais ampla. Quem é, como a Bíblia diz, que pode acrescentar na sua vida um segundo quando Deus o chamar? Presidente, rei, imperador, papa, ricos e pobres, basta Deus chamar, já era, meu filho. Nós não temos poder nenhum sobre a divindade. Então qual que é a nossa atitude para com Deus? Uma humildade e um coração adorador. E as pessoas não entendem, muitos não entendem, que a revolta da pessoa para com Deus, eu conheço muitas pessoas revoltadas com Deus, não está ofuscando a glória de Deus, está tirando a vida da própria pessoa. Ela vai ficando magoada, ela não vê graça na vida. Quem não vive na graça de Deus, não tem graça na vida. Ela que se achava o dono do seu reino, ela vê que ela não tem reino, e que em muitos momentos nós vamos cair em si, que nós vivemos uma solidão acompanhada. Isso eu tenho muito na minha vida de padre, uma solidão acompanhada. As pessoas me acompanham, eu tenho família, eu tenho amigos, mas na hora da minha doença, na hora das minhas tristezas, na hora de coisas que eu tenho que resolver, sou eu e Deus. É uma solidão, mas acompanhada, e nós achamos que nós temos tanta gente do lado, por isso que as pessoas sofrem muito. Elas acham que na hora da necessidade todo mundo vai ajudar, e ninguém ajuda. Você acha que está cheio de amigos, você cai num leito de dor, pouca gente lembra, pouca gente cuida, pouca gente se importa, e nós vamos ficando então magoados com o ser humano, magoados com a vida, magoados com a gente mesmo. A gente faz o embrulho dessa amargura toda e jogamos para Deus. Eu estou amargurado com Deus. O que falta, meus irmãos? Uma vida de adoração, uma vida de entrega. As pessoas dizem, claro que eu espero que não seja um carro católico, né? Mas eu vi um adesivo no carro escrito assim: com Jesus é só alegria. A pergunta é: qual Jesus? Que não é o Jesus bíblico, né? Que se você pega a vida de Nossa Senhora, vamos pegar só Nossa Senhora. Nossa Senhora não foi poupada. Deus não poupou Maria da dor, do vexame, da insônia, das lágrimas, do sangue. Aí nós, na nossa autossuficiência e autorreferência, nos achamos não dignos de sofrimento. Maria, a toda santa, teve uma vida difícil. Meus irmãos, se Deus não poupou a mãe do seu filho,
haverá momentos que Ele não nos poupará. E neste momento é que sairá uma fé sólida ou uma revolta injustificada. E quando será e como será? Numa vida de adoração. Aquele que adora a Deus tem com Deus um relacionamento matrimonial. Senhor, eu te prometo ser fiel, eu te prometo jamais perder a minha fé, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da nossa vida. É por isso que a igreja leva o matrimônio muito a sério, porque o matrimônio entre homem e mulher lembra o matrimônio de Cristo com a igreja. Então eu tenho fé na alegria, mas eu tenho fé na tristeza. Eu tenho fé quando alguém nasce, mas eu tenho fé quando alguém morre. Eu tenho fé na saúde, eu tenho fé na doença. Eu tenho fé na riqueza, eu tenho fé na pobreza. Porque aquilo que acontece não pode abalar a nossa fé, se ela está na adoração. Porque Nossa Senhora respondeu com alegria para o anjo: eis aqui a serva do Senhor. Anjo, mas nos pés da cruz, o seu filho esvaído de sangue, Maria olha para Jesus e ela chorando diz: eis aqui a serva do Senhor. Ela não abandonou, ela não traiu, ela não teve um coração incrédulo, porque Maria tinha uma vida de adoração. Aquele que adora vê mais longe, aquele que adora sofre, aquele que adora chora, aquele que adora se vê perdido, mas aquele que adora ao mesmo tempo se sente carregado. Perguntaram para uma criança o que era a morte, e a criança respondeu na catequese assim: para mim a morte é morrer vendo televisão. E os coleguinhas riram, mas a catequista atenta perguntou para ele: não, mas me fale mais, o que significa isso? E ele disse assim: é porque meus pais acordam muito cedo e eu estudo à tarde, então eu posso ficar vendo televisão um pouquinho mais, mas a minha mãe e o meu pai ficam lá do quarto assim: vai dormir, menino? Eu respondo: já vou. Vai dormir, menino? Já vou. Só que eu fico vendo televisão, eu estou um cochilo e eu durmo no sofá. Não toda vez, mas de vez em quando. Aí quando eu acordo, olho para a televisão, ela já está apagada. Eu estou no colo do meu pai. Meu pai está me carregando para a cama. Para mim, morrer é a gente dormir vendo televisão. Apaga-se a tela da vida. Quando a gente abre os olhos, nós estaremos no colo do nosso Pai. Como que uma criança consegue fazer esta comparação? Porque ela tem o coração puro. E como que nós podemos ter esta pureza? Buscando a adoração. Permita-me finalizar esta pregação apenas com algumas frases que eu destaquei aqui no Ensino IESO, onde Jesus fala da importância de nós termos um coração adorador. E se você tiver um coração adorador, isso não fará bem para mim, isso não fará bem apenas para a sua família, no seu casamento, isso é bom, é para você. Porque eu posso fazer aqui um discurso, meus irmãos, de 6 horas, sobre o valor de tomar água e matar sede. Você pode sair daqui com tudo na ponta da língua e com clareza mental, mas só vai funcionar quando você tomar água. Eu posso tomar aqui 20 litros de água, não vai matar a sua sede. Adoração é a mesma coisa. Ou você adora, ou você continua com sede, vendo os outros bebendo. A oração de todos para Jesus deveria ser: preserva-me fiel ao teu chamado e não permitas que nada me distraia de ti, que és a única coisa necessária. Quando eu adoro, eu descubro que Jesus é a única coisa necessária. E Jesus vai responder, olha que bonito a resposta de Jesus, a oração deste padre: a adoração
Adoração. Adoração. É isso que estou pedindo a ti, porque a adoração é o exercício do amor, e o amor completa tudo. O amor completa tudo. Esses últimos dias, participei de vários velórios, e nesta missa, pessoas entregando a Deus 2 entes queridos. Como dói, que eu sinto a dor daqueles que sofrem, e sofrem por alguém talvez que a gente não teve convivência. Você vê a pessoa ali no caixão, você se condói por uma pessoa falecida, mas se você não tem laço com aquela pessoa, aquela morte não te toca. Você está ali em condolência à família, mas a família e amigos próximos, eles estão em prantos. Nós vemos pessoas destruídas, porque há muito amor ali. Há muito amor ali. E não é que a pessoa falece, a pessoa continua viva em Deus, mas nós perdemos a convivência. Isso ameniza a dor. Eu não estou chorando por alguém que morreu, não. O cristão não falece, ele tem a vida eterna. Eu choro pela falta da convivência. E aqui, se a gente pensar direitinho, a gente não chora por quem vai, a gente chora por quem fica, né? Se você pensar nisso, você nunca chora pela pessoa, você chora por você. Ah, eu não terei a pessoa. Ah, eu não vou poder abraçá-la. Ah, eu não vou ter a presença dela. Ah, eu vou sentir falta. Ah, como que vai ser a minha vida? Ai, meu Deus, é sempre você. É por isso que a gente chora, é por isso que a gente sofre. Mas quando você olha para a pessoa, você olha para as promessas de Deus sobre ela, sobre a vida eterna que pesa sobre ela, para ela, apagou a tela da vida, mas está no colo de Deus. É glória, é bênção, é cura. Uma pessoa cega está vendo, uma pessoa doente está curada, um paralítico está andando, e nós vamos trocar esses olhares novamente. Dom José Carlos, arcebispo de Montes Claros, que foi nosso bispo, presidiu uma missa como presente da mãe do padre Marcelinho de Itaúna. Estivemos lá no sábado às 10 horas da manhã. O padre ali estava, a mãe dele sendo veladas. Toda morte dói, a morte da mamãe dói ainda mais. E já dizia o cardeal Ratzinger que na vida do sacerdote, a perda da mãe, ela dói ainda mais, porque a tendência das pessoas é terem família. Então a pessoa se casa, ela vai crescendo, os parentes se vão, mas ele com o tempo vai se interter no matrimônio, com os filhos, com os netos, e o sacerdote, ele só perde. Então muitas vezes a âncora do padre é a sua mãe. Eu ouvi ali o padre Marcelo no sofrimento terrível, não conseguiu colocar a túnica. Eu fiquei no banco do lado do esquife, padre Marcelo de lá, toda hora que eu olhava para ele, ele estava um sofrimento atroz. Na hora da consagração, colocaram a estola nele, ele fez a consagração, jogou água na sua mãe, não conseguiu falar muito, e Dom José falava, esse sofrimento revela muito amor, porque Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus sabia que ressuscitaria Lázaro, mas a gente só chora por quem ama, e o choro não é uma descrença na ressurreição, é o fim de uma convivência, um viver com, né? Não é a dúvida da vida eterna, mas é a saudade do que é bom. E Dom José falava de maneira muito feliz, um dia, padre Marcelo, os seus olhos estarão entrelaçados com os olhos da sua mãe novamente. Um dia vocês verão e este encontro não terminará mais. É o que nós cremos, é o que nós acreditamos. É por isso que precisamos ter uma vida de adoração, para que essas coisas não sejam bonitas de ouvir, mas sejam realidades de viver. Por isso que Jesus diz, a adoração é o exercício do amor, e o amor completa tudo. Muitas trevas caíram sobre as almas de muitas pessoas, porque eles abandonaram a vida de adoração. Uma pessoa que não adora, é uma presa fácil para as trevas.
Isso eu digo como padre confessor, padre que atendo confissão. Uma pessoa que adora, ela peca menos. Uma pessoa que adora, ela não tem esses pecados escancarados, pecados públicos. A gente fala pecado cabeludo, né? Não, elas têm aquelas quedas da vida, mas ela tem uma vida de adoração e Deus a sustenta. Uma pessoa que não adora, ela é fraca. Nós aqui falamos muito em Minas, saco vazio não para em pé. Um cristão não adorador, ele não se enche, ele não se plenifica. E como ele não se enche de Deus, ele vai querer se encher de quê? De roupa de marca, o último celular eu tenho que ter, é o carro importado, é a beleza física, é a posição social. Quer dizer, eu tenho que encher por fora, porque nem sempre eu sinto a adoração me preenchendo por dentro. Não estou dizendo, senhores, que você não possa ter carro, celular, casa e beleza. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo quando nós fugimos para o exterior, porque sabemos que por dentro está vazio. Então eu quero buscar fora, porque dentro não tem. E como que eu encho por dentro? Adoração. A solidão que sofro no sacrário é causada pela indiferença de muitos que vão à missa, mas não adoram. Aqui eu vou abrir um parênteses, não é colocando carapuça em ninguém. Aqui não, que vocês são nota 10. Mas eu vejo em alguns lugares, jovens, pessoas que não têm problema nenhum de joelho, moças, que na consagração da missa, eles permanecem de pé. E isso está se perdendo na nossa igreja católica, porque nós nos ajoelhamos, não é porque é apenas uma norma litúrgica e todo mundo ajoelha, é porque nós temos certeza que naquele pão e naquele vinho está Jesus Cristo vivo, e perante Jesus Cristo todo joelho se dobra. Eu já gravei um vídeo, mas ainda não divulguei. Por que as nossas igrejas primam pela beleza? Nós aprendemos no seminário isso. Quem viaja, olha cada país, são igrejas lindíssimas. Estamos tentando fazer aqui no Frei Galvão uma igreja lindíssima. Por que a igreja católica, ela gasta tanto dinheiro com o templo? Sendo que algumas outras denominações, uma portinha, o pessoal se reúne ali. Era uma lotérica, a lotérica fechou, eles se reúnem ali. Por quê? Porque nós temos a concepção de que sobre o altar está a realeza de Jesus Cristo e a sua presença real, em corpo, sangue, alma e divindade. Aquele que foi pobre para os homens, se elevou como Deus em glória. Porque os discípulos falaram, os anjos falaram aos discípulos, esse que você está vindo subir, ele voltará em glória. Quando Pilatos pergunta, tu és rei? Jesus responde, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Se ele fosse daqui, os meus súditos teriam guerreado por mim. Então a beleza do templo, né, aquelas catedrais imponentes, é para nos dizer o quê? Adore a Deus. As pessoas pensam, também o pessoal fala muito que não sabe, né? Que a grandiosidade da Santa Sé, que eu sou apaixonado pela Itália, por Roma, a grandiosidade do Vaticano é para mostrar o poderio da igreja. Pode ser que nos séculos atrás eles pensaram isso, mas tudo em Roma é tão grande, é para mostrar o pequeno que nós somos. Nós nos sentimos uma formiga na praça de São Pedro. Quando você entra na Basílica de São Pedro, você é menor que o rodapé da Basílica. Por que tanta grandiosidade? É a igreja te falando, olha o tamanho dessa igreja, olha o seu tamaninho, dobre, adore, Deus é grandioso. Então essas igrejas grandiosas, o nosso santuário alto, para mostrar o quê? O nosso Deus grande. E aqui funciona, que as pessoas que não frequentam aqui, que vêm a primeira vez, a primeira coisa que elas fazem, está cumprindo a função, olha para o alto, meu filho, lembra que tem um Deus maior do que você, olha para cima. É um coração
adorador. Até agora, a graça preciosa da adoração é desconhecida a muitos. Mas eis o momento, Epifania dos Reis Magos, eis a hora em que meus filhos e filhas voltarão para o altar e ajoelhados me adorarão em espírito e em verdade. Eles ouvirão meus apelos e retornarão penitentes e alegres aos pés dos meus altares. É isso, meus irmãos, que nós devemos aprender com os Reis Magos. Como eu cresço quando eu ajoelho. E não é um ajoelhar-se só na missa, não. Eu tenho o costume de rezar ajoelhado. Coloco lá na minha cama o meu livro de padre, um crucifixo, uma relíquia, e rezo ajoelhado. Porque quando a gente ajoelha, não sei se você já pensou nisso, toda vez que você ajoelha, você fica do tamanho de uma criança. Você ajoelhou, você é do tamanho da criança. Que Jesus disse, o reino dos céus pertence às crianças. Não é uma criança na idade cronológica, mas é a criança da adoração no tempo cairótico de Deus. Então aquele que ajoelha é grande para Deus, que é quando você se ajoelha, Deus cresce e Ele te sustenta. Finalizando esta pregação, nós queremos receber José, Maria, o menino Jesus, e eles vão receber a visita dos reis, que simbolizam todos nós, simbolizam você que está em casa, oferecendo o ouro da realeza, a mirra da humanidade, o incenso da divindade, porque hoje, 2000 anos depois, a igreja faz como os Reis Magos. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. Cantemos da Epifania, nos ajude a ver neste bebezinho o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Entregar a Ele, consagrar a Ele a nossa própria vida, com fé e adoração, seja na alegria ou na dor, na saúde ou na doença, todos os dias da nossa vida, e que nós o amemos de todo o coração e o testemunhemos com a própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para a Sagrada Família e para os 3 Reis Magos, a nossa salva de palmas. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos com esta Santa Missa do batismo do Senhor, encerrando o ciclo do Natal. A igreja tem 2 grandes ciclos, é o ciclo da Páscoa e o ciclo do Natal, com tudo aquilo que envolve esses 2 grandes mistérios da vida de nosso Senhor. Primeiro, o mistério da encarnação, que nós celebramos no Natal. Depois, o mistério da ressurreição. E todo o ano litúrgico está organizado entre esses 2 tempos fortes, seja a Páscoa do Senhor, seja o seu nascimento do Emanuel. Intercalando esses 2 grandes tempos, nós temos o tempo comum, onde a igreja vai usar os paramentos verdes. Ali nós vamos ver os milagres e as pregações de Jesus. São praticamente 34 semanas do ano. Então veja, a maior parte do ano é o tempo comum. Preparando o Natal, nós temos o Advento, que são 4 semanas. Preparando a Páscoa, nós temos a Quaresma, que são 5 semanas. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente ter na cabeça o ano litúrgico, para a gente entender o que a igreja está celebrando, que nós celebramos com ela porque somos igreja. Na festa de hoje, o batismo do Senhor, nós estamos como uma ponte, saindo do ciclo do Natal. Com o batismo termina-se o ciclo do Natal e nós entramos no tempo comum. Por isso que a vida pública
pública de Jesus vai começar depois do batismo, que ele vai para o deserto ser tentado e depois ele volta com os seus 3 anos de vida pública. O que nós vamos refletir na quaresma são esses 40 dias que Jesus ficará no deserto. E quando a igreja coloca para nós, nesse ciclo do Natal, o batismo de nosso Senhor, não é apenas uma reflexão do batismo dele, mas é a reflexão do batismo nosso, nós que já somos batizados. Penso, meus irmãos, que o batismo, ele deveria ser um pouco mais criterioso, e a igreja deveria ser um pouco mais rigorosa, para não conceder o batismo à grila, como acontece em certos lugares. As pessoas batizam por batizar, e elas não têm noção do que elas estão recebendo. Por isso que a pastoral do batismo tem uma missão importante: levar os casais, o papai e a mamãe que pede o batismo e os padrinhos, a uma reflexão: o que é realmente o batismo? Se os católicos batizados soubessem o que é o batismo, nós não teríamos uma grande fatia do bolo de católicos não praticantes e uma outra fatia dos católicos de IBGE, uma outra fatia dos católicos perdidos, igual água de salsicha, né? Não é salgado nem doce. Então é uma fatia grande de pessoas que não acrescentam em nada à igreja e atrapalham o processo de evangelização. Foi por isso que o Papa João Paulo II, na virada do milênio, ele disse para a igreja: nós precisamos catequizar, não é os pagãos, mas catequizar os católicos que foram batizados, mas que vivem como pagão. Não estou criticando, estou levando vocês à reflexão. Vindo aqui para o santuário hoje, eu, para cortar sinal, eu passei pela Pitangui. Quem é aqui de Divinópolis sabe muito bem onde é, que ela não tem semáforo, você corta reto. Lotada de gente caminhando, andando e de bicicleta. Não tem problema nenhum, está cuidando da saúde, graças a Deus. Mas se você parar a maioria daquele povo fitness, que o povo hoje está andando parecendo uma notícia, nunca vi um povo que anda e corre tanto. Se você para aquele povo todo e pergunta para a maioria deles: qual que é a sua religião? Qual que é a resposta? Católica. Foi tudo batizado, tudo levou água para a cabeça fora. E a maioria não vai sequer a uma missa dominical. A pergunta é: que católico que é esse? Era muito melhor para a igreja, era muito melhor que a pessoa dissesse: eu não tenho religião. Eu fui batizado católico, mas eu não sou católico. Eu não frequento nada, eu não creio em nada, eu não participo de missa, eu não faço adoração, eu não leio Bíblia, eu não tenho devoção a Nossa Senhora, eu não confesso, nem na igreja eu vou. Não, mas as pessoas vão dizer: não, eu sou católico, mas eu não pratico. Eu não entendo onde existe o templo dos católicos não praticantes. E olha que eu viajo, viu? Olha que eu viajo Brasil afora fazendo eventos, eu nunca vi nenhum templo, aqui é a igreja dos católicos não praticantes. Por que não existe o templo? Porque católico praticante também não existe. Não, padre, mas eu sou católico, só que eu não pratico. É igual meu amigo que veio de São Paulo, estudou comigo no seminário, mas saiu, casou-se, estava fazendo um curso em BH e veio me visitar aqui. E a gente tem que tratar bem as visitas, né? Então levei para jantar. E levei no lugar mais gostoso e falei: olha, aqui tem uma carne saborosa, suculenta, você vai gostar, o molho madeira é delicioso. Ele falou assim: ah, Cristian, é porque eu não te falei, eu sou vegano. Eu falei: ó, não tem problema, aqui tem outros pratos. Não, mas pode pedir a carne para mim, que eu gosto de um filé. Eu falei: meu filho, você não é vegano? Eu falei: não, é porque eu sou vegano não praticante. Os senhores são inteligentes e a risadinha já mostrou que vocês entenderam a pegadinha. Na verdade, meus irmãos, ele é vegano. Então essas denominações
definições, autodefinições, só existem na cabeça de quem dá. Porque o que denota o verdadeiro católico, número 1, é a missa dominical. Lugar de católico é na igreja no domingo. A gente faz com o resto do domingo, a gente quer, mas aquele tempo nós reservamos para ser do Senhor. Por que isso? Porque você é batizado. Porque você é diferente de quem não é batizado. Aqui, meus irmãos, como sempre, eu tenho que ser não politicamente correto, que eu nunca fui. Não é a mesma coisa. Quem é batizado e quem não é batizado não é a mesma coisa. Nunca foi e nunca será. É só na cabeça de quem se autodenomina a igualdade dos não batizados. A pessoa não batizada, ela é uma criatura amada de Deus, querida por Deus, sonhada por Deus, mas ela não pode dizer de maneira alguma que ela é filha de Deus, pois não é. Ela é uma criatura de Deus, tanto que nós falamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Então nós somos criaturas de Deus. Quando que nós nos tornamos filhos de Deus? Através de Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus. Deus não tem essa renca de filho aqui, igual cacho de banana, não. Deus tem um filho só, e nós rezamos, só que a gente não presta atenção. Igual aquele papagaio repetindo, né? Creio em Jesus Cristo, seu... Aí ó, você fala toda a missa, seu único filho. E por que Deus tem um filho só? Porque Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Emanuel e Ele é Deus. Ele é da substância de Deus. Ele é Deus encarnado, o Emanuel. Nós não somos deuses. Então nós não temos a substância de Deus. Então eu não posso dizer que eu sou filho de Deus como Jesus o é. É uma outra categoria. Só que com Jesus Cristo, Ele nos deu a graça de nos tornarmos filhos através do Filho. É uma ordem de Jesus, não é um pedido, é uma ordem que Ele deu à igreja. Ide pelo todo mundo e pregai o Evangelho, e batizai a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado. Então aqui, com o batismo, você assume um caráter na sua vida. Qual o caráter? Um caráter indelével, um caráter na sua alma, de uma pessoa batizada. Santo Tomás de Aquino, o santo mais sábio e o sábio mais santo, ele vai dizer que até no inferno, espero que não tenha nenhum batizado lá, mas uma pessoa batizada que se perde e recebe a condenação eterna, São Tomás de Aquino diz que o demônio sabe uma alma batizada e uma alma não batizada, porque uma alma que foi batizada, ela tem um caráter de Cristo, ela tem uma marca indelével. Então veja, meus irmãos, a seriedade que é ser batizado. Eu digo sempre nos batismos que eu presido, e graças a Deus aqui no Frei Galvão, os batismos são lotados, as pessoas gostam de trazer as crianças aqui, me sinto feliz. Primeiro que eu abençoo muitos casais que não podia ter neném, aí eles têm neném, quer batizar aqui, eu falei, então venha, né? E eu aproveito no batismo para falar dos dois nascimentos, o nascimento na carne e o nascimento no espírito. O papai e a mamãe que gerou no útero, e o padrinho e a madrinha que vai gerar filhos da igreja, no útero da igreja. Então eu digo que o papai e a mamãe, durante 9 meses, esperava aquele neném. E a mamãe gerou aquela criança no líquido amniótico. Olha, nós somos gerados na água. E a criança, ela vai se desenvolvendo ali. Depois de 9 meses, ela vem à vida. O nascimento, já está viva, mas a gente fala até, a mãe deu a luz, quer dizer, ela vai para a luz, ela sai daquele ambiente seguro para o desenvolvimento. Quando ela vem para o batismo,
ela também vai ser colocada numa água, mas não o líquido amniótico que ela foi gerada, mas a água da igreja, que é a pia batismal, onde a água jorra, como jorrou a água do coração de Jesus. E o catecismo da igreja vai dizer, depois eu vou citar aqui o parágrafo, que do coração de Cristo jorra sangue e jorra água. O sangue é a Eucaristia, a água é o batismo. E se você chega perto da pia batismal, ela tem um bojo. Aquele bojo tem o formato de um útero, é o útero da igreja. Se a mamãe gera a criança no seu útero, a igreja gera os seus filhos também no seu útero eclesial, na água batismal, que jorrou do coração de nosso Senhor. O papai e a mamãe fizeram o trabalho primordial, gerando a criança no útero. Hora que a criança é gerada na igreja, a igreja vê o batismo com tanta seriedade que ela pede para esta criança também um papai e uma mamãe espirituais, que vai andar com o pai e vai andar com a mãe. Do latim, cum padres, cum madres. Daí que deu a palavra compadre e comadre, que nós chamamos de pai pequeno, padrinho, mãe pequena, madrinha. Por isso que todo casal que vai batizar o neném, eles escolhem um casal de padrinhos, porque, meus irmãos, no batismo, o papai e a mamãe são espectadores. Quem batiza o neném são os padrinhos. Tanto que eu chamo o pai e a mãe, claro, eles vão ficar perto da pia batismal, mas eles ficam do meu lado apenas olhando. Quem segura a criança? A Dinha. Quem põe a mão no coração da criança? O Dinho. O padre batiza no braço da madrinha e do padrinho, porque até aquele momento eles eram convidados, eles não eram padrinhos ainda. Quando que ele se torna padrinho e madrinha? Na hora do batismo. Então a mamãe gerou no útero, o padrinho e a madrinha gera na fé. Eles colocam a criança naquele bojo que é o útero da igreja, o padre derrama a água, não o líquido amniótico, mas a água batismal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu sempre digo em todo batismo que eu presido, a parte mais fácil ficou para o padre, que é batizar. Eu sou padre há 20 anos, eu sei o rito do batismo de cor. Para mim batizar é muito fácil. Para quem ficou a parte mais difícil? Para os pais e os padrinhos juntos, que é a educação religiosa do filho, até que ele possa entrar para a catequese, para ter a sua fé lapidada, polida, aprofundada. Nós não temos a catequese no nosso santuário, porque nós não somos uma paróquia, então aqui não tem a pastoral catequética, mas penso que é uma pastoral onde a igreja, onde os padres deveriam acompanhar de perto, numa formação perene, numa instrução profunda aos catequistas. Há muitos catequistas, é a maioria, muito bons, que preparam aquele encontro. São pessoas de oração, são pessoas de léxio divina, leitura da palavra, são pessoas estudiosas do catecismo. A maioria, graças a Deus, está no bom caminho. Mas eu vou dizer, meus irmãos, sem medo de errar, porque em quem fala a verdade não merece castigo. Nós temos catequistas totalmente perdidos, catequistas que não sabem nem onde começa e nem onde termina o plano da revelação, catequistas que não rezam, catequista que não lê Bíblia, catequista que não conhece o catecismo. Ô padre, o que te dá a autoridade, a certeza de pegar um microfone e falar que há catequistas mal preparados? Pelos casais que eu atendo, e vou dizer aqui apenas três pérolas que catequizandos da Crisma e da primeira comunhão ouviram, e os pais vieram com reclamação. Falei, olha, então você procurou o padre errado, meu filho, porque não são minhas catequistas, porque se fossem, eu chamaria. Então procure o padre onde a sua criança está na catequese.
3 barbáries. Primeira, não em Divinópolis, uma cidade aqui perto, mas os pais são dos meus, são quentes. Aí foram no padre. A catequista disse que a virgindade de Maria é do coração, que a virgindade física pouco importa, que não tem como conceber uma criança sem ser de José. A catequista me solta uma heresia dessa numa turma de catequizandos de crisma. Ainda bem que tinha na turma um filho de uma família católica praticante que chegou em casa e comentou com os pais. Os pais foram tomar providência. Primeira batatada, segunda presepada. Também de catequistas, que não estudam, que não rezam. Disseram que a presença de Jesus na Eucaristia é para nós católicos, que para quem não é católico, não é. Então ela colocou o quê? A dependência do sacramento à nossa fé. Não, a presença de Jesus no sacramento não depende da fé da pessoa. Ele está presente por si, é a palavra dele, isto é o meu corpo. Os pais também foram tirar satisfação. E a terceira, pasmem, dito, e passando filme ainda, que a Igreja Católica não foi fundada por Jesus, mas por Constantino. Quem fala isso é pastor protestante. E passaram o filme de padre ensinando o erro. Então, meus irmãos, me entendam bem. Se a catequese da igreja é deficitária, nós teremos católicos deficitários. E se os católicos não conhecem a doutrina que professam, que tipo de católicos eles serão? E veja que eu não estou falando de ateu, de protestante, de evangélico, eu estou falando nós que somos católicos, precisamos conhecer a doutrina que nós professamos. É por isso que o batismo é a origem de tudo, porque o batismo, os pais pedem o batismo, e a igreja batiza na fé dos pais, que a criança não entende o batismo, ela é tão pequenininha, tem criança que está dormindo, tem criança que está mamando, tem criança que está brincando. Mas por que a igreja batiza? Porque é na fé dos pais. Tanto que no início do batismo o padre pergunta: queridos pais, o que pedem a igreja para os vossos filhos? O que vocês pedem? Eles respondem: o batismo. Que o batismo não é ofertado, o batismo ele é pedido, os pais pedem. E daquela criança pequenininha até o início da catequese, quem são os primeiros catequistas? O pai e a mãe, com a ajuda dos padrinhos de batismo. Não sei como é hoje, porque não tem a ver comigo, mas aonde eu fui padre, eu sempre dizia aos catequistas: vocês estão proibidos, e ai se fizerem, que é nisso aí eu pego no pé. Vocês estão proibidos de ensinar Pai Nosso, Ave Maria, oração do anjinho para as crianças. Vocês vão rezar lá na turminha, e quem não sabe que boie e fale: olha, o padre falou para você pedir para o papai e para a mamãe ensinar para você essas orações aí. Não é possível que uma criança de 7, 8, 9 anos entra para uma catequese que não sabe rezar uma Ave Maria, não sabe rezar o Pai Nosso, uma oração do anjinho da guarda. É sinal de que os pais não rezam e estão delegando para a igreja aquilo que cabe aos pais. A catequese não substitui o exemplo de fé dos pais. A catequese vai acrescentar na criança, de maneira sistemática, a fé cristã católica, e na crisma, de maneira testemunhal. Mas a fé, ela vem de casa. Eu conheço aqui no santuário muitas famílias que crianças de 4, 5, 6 anos puxa o terço todo. Ela contempla o mistério, ela puxa o Pai Nosso, ela reza a Ave Maria, ela reza a Salve Rainha. E aqui eu vou abrir um parênteses: as boas escolas católicas, mas católicas de verdade, porque católicas de nome está cheio. Universidade católica de nome, repleta de teologia, está cheio também. Mas as escolas católicas de verdade, eles rezam, e vou dizer aos senhores, eles não rezam em português não, eles rezam em latim também.
Eles sabem. Um dia o Marcos está lá em casa brincando, né, com um joguinho que eu dei para ele, e ele está cantando: Agnus Dei, que dolis pecado. Ô Marcos, o que você está cantando aí? Oi, Dinho, é o Cordeiro de Deus. Ué, mas em latim? Eu aprendi na escola. Falei, graças a Deus. Aí o Dinho se alegra, né? Aí é um êxtase. Falei, mas que maravilha. Mas você já aprendeu latim na escola? Não, o latim começa só no primeiro ano. É porque eu ouvi eles cantando e eu fiquei pedindo, me ensina. Aí eles foram cantando, eu fui repetindo, aí eu aprendi. E cantou certinho. E isso é família. O menino tem 5 anos, 6 anos, não está longe da catequese, mas quando ele entrar para a catequese, ele conhece as histórias da Bíblia, conhece as parábolas de Jesus, já sabe as orações básicas do cristão. Viu, meus irmãos, tudo que eu estou pregando aqui tem a ver com o quê? A responsabilidade do batismo, porque se batiza de qualquer jeito, vive de qualquer jeito. Você que está em casa, você que está aqui no santuário, você tem na sua família, eu não estou aqui criticando, mas só para dar exemplo, você tem na sua família pessoas que batizaram por batizar, pessoas que hoje são batizadas, mas que não tem sentido nenhum o batismo delas. Elas vivem como o mundo, os valores dela são os valores do mundo, o modo que ela pensa é o modo que o mundo pensa, o modo que ela vive é o modo que o mundo vive. Então, onde está a marca indelével? Onde está a graça sacramental? Onde está o batismo que os católicos são convidados a viver a cada dia? Bem dizia João Paulo II, precisamos catequizar os batizados, que foram batizados, mas que vivem como pagãos. Aí depois de João Paulo II, o grande Papa Bento XVI, que bateu numa tecla, o pontificado dele inteiro: cuidado com o ateísmo prático. E o que é o tal ateísmo prático? É o católico não praticante, talvez algum até praticante, que não nega Deus. O ateísmo prático, ele não nega Deus, mas a pessoa vive como se Deus não existisse. Não é uma negação de Deus, mas ela vive como se Deus não existisse. Um exemplo, nós sabemos que trair é pecado, adultério é pecado mortal. A pessoa, ela tem uma fé em Deus, mas se a mulher não vai ficar sabendo, se o marido não vai ficar sabendo, e se ninguém vai pôr na net, eu dou um pulinho de muro. Essa puladinha de muro é o que o Papa chama de ateísmo prático, porque a pessoa sabe do pecado, ela não foge do pecado, e ela comete, não porque ela quer apenas desviar do pecado. A preocupação dela não é ofender a Deus, é não ser descoberto. Isso é o ateísmo prático. Um exemplo mais bobinho: um mecânico que recebe um carro para arrumar, ele vê que é só um parafuso, ele vai ali fazer não sei o que e vai cobrar várias peças que não foram colocadas. Ele vai à missa, ele comunga. E por que ele consegue fazer isso e dorme e a consciência não dói? Porque ele vive o ateísmo prático. Não é que ele não creia em Deus, na hora de passar a perna no outro, para ele Deus não influi na decisão dele, e está tudo bem. Eu estou dando esses exemplos, tem N exemplos. Este é o perigo que nós corremos também, de sermos batizados vivendo o ateísmo prático. Eu não nego a Deus, mas eu vivo como se Deus não existisse. Eu podendo passar a perna, eu passo. Eu podendo mentir, eu minto. Eu podendo trair, eu traio. Eu podendo ganhar mais dinheiro injusto, eu vou ganhar. Eu podendo passar a perna no colega, eu também passo. E está aí por diante. Então veja, os católicos batizados que precisam ser catequizados, e os católicos batizados que vivem o ateísmo prático. E quando você chega perto de alguém que é católico batizado e diz para a pessoa assim: mas isso é pecado, ela já tem a resposta na ponta da língua: mas você não pode me julgar, porque Deus me ama como sou. E vem a segunda resposta decorada, dos macaquinhos treinados. Vem a segunda resposta: mas eu estou tão feliz, eu nunca fui tão feliz assim.
Estas pessoas, com esta resposta na ponta da língua, você que é católico praticante tem que entender por que ela responde assim, por que ela vive assim, porque ela está vivendo o relativismo cristão, ela vive o ateísmo prático, ela crê em Deus, mas Deus não influi na sua atitude. Veja, meus irmãos, que é um tema profundo, um tema difícil, e é algo que a igreja vai ter que lidar com isso, e que o Papa Leão já está olhando com atenção para a igreja católica, porque ele é pastor, é nosso. Então ele tem muito claro na cabeça dele que ele é o sucessor de São Pedro e ele governa para os católicos. Ele não tem vergonha de dizer isso e nem de firmar a doutrina. Terminou agora em Roma um consistório que ele chamou de maneira extraordinária. O que é isso? É a reunião dos cardeais com o Papa. E ele já falou com os cardeais: vocês que são meus auxiliares próximos, nós devemos reunir várias vezes por ano para discutir temas que a igreja precisa resolver. E esse, além de muitos temas, qual foi um tema que ele tocou com preocupação? A liturgia da Santa Igreja, que aqui para nós, né, meus irmãos, eu vou assim falar muito, o grilo falante fica no meu ouvido: vai devagar, Padre Cristian, vai devagar. Mas os senhores têm Instagram, não tem? Tem. Você fica rodando o dedinho, não fica? Me responda, meus irmãos: o que certos irmãozinhos nossos aprontam no meio da missa, até o diabo duvida. Eu nunca vi tanta presepada no meio de missa. Parece que falta a espiritualidade e eles querem criar alguma coisa, só que é um fora atrás do outro. É rei mago entrando de perna de pau, é padre fantasiado de coelhinho da Páscoa pulando com ovo, é gente dançando em volta do Santíssimo, estoura bomba, dessa imagem uma corda do céu, é santismo entrando de drone. Eu nunca vi tanta coisa estranha no meio das missas católicas. E o Papa sabe disso, tanto que ele está muito atento à liturgia da igreja. E ele disse isso lá atrás, só que as pessoas não escutam o Papa, né? Elas querem bater palma para o Papa e gritar viva Papa, mas o que o Papa fala nem todo mundo escuta. Lá atrás, nas suas primeiras missas, quando o Papa Leão recebeu a igreja ortodoxa oriental, ele disse para nós ocidentais: a igreja ocidental precisa redescobrir o zelo com a liturgia e o silêncio do mistério como as igrejas orientais. O Papa já acenou de que ele sabia que havia um problema acontecendo, porque infelizmente, meus irmãos, se você segue as coisas certinho, se você celebra a missa certinho, se você zela pela liturgia da igreja, muitas pessoas vão dizer: mas é chato, viu? Não pode fazer nada, é um padre bitolado, é conservador. Agora, se você fica dando pirueta, arranca casula, tira estola, corta a unha no meio da missa, cuspiu a unha, não é? Ah, esse é legal, esse aí é dos nós, esse aí é inclusivo, e a palavra antipática, esse aí é inclusivo. Não, meu filho, não sabe liturgia, não sabe liturgia, porque São João Maria Vianney tem uma das frases melhores para os padres. São João dizia assim: quem me vê na rua acha que mendigo sou, quem me vê presidindo a missa pensa que o rei ali está. O que São João dizia? Que a pessoa pode ser humilde tanto que ela quiser, mas na hora que ela está na liturgia, ela celebra a liturgia da igreja. Ela não celebra a missa do jeito dela. De vez em quando eu chego no lugar, as pessoas perguntam: ô padre, como que vai ser a missa? Eu falo: mas você nunca participou de missa, não? Como que vai ser a missa? Que pergunta que é essa? Claro que eu não falo assim para a gente não ser grosseiro, né? Mas eu pergunto: mas como assim? Como que vai ser a missa? Missa é missa, meu filho, né? E aqui no santuário, graças a Deus, isso aí eu falo alegre pelas equipes que aqui trabalham, né? Todos que aqui trabalham, seja Padre Cristian, seja padre de fora, seja bispo, seja cardeal, é do mesmo jeito, porque a missa é celebrada como missa, sem firula, sem enfeite, que não tem necessidade disso.
Isso vem de onde? De nós entendermos a nossa fé. O Papa está atento também a isso, que nos identifica como católicos. Uma missa sóbria, bem celebrada, que me leva à adoração, com respeito a Jesus eucarístico. Nós somos batizados e precisamos viver este zelo, que somos filhos de Deus e que nos concedeu o batismo, a igreja. Então somos filhos da igreja. O evangelho que nós escutamos, nós temos o batismo de Jesus, que fica muito claro, Jesus não precisava ser batizado. Por quê? Porque o batismo de João não é o batismo de Jesus. O batismo de João é um batismo de arrependimento, de metanoia, quer dizer, de mudança de vida. O batismo de Jesus, ele imprime caráter, porque é no Espírito Santo, e é um batismo trinitário. Foi Jesus que passou a fórmula do batismo: batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse não é o batismo de João, tanto que João dizia: eu batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo, no Espírito. Eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Então as pessoas que queriam converter, elas iam até João, João batizava, elas mudavam de vida, esperando o Messias, que era Jesus. Se Jesus não tinha pecado, porque era filho de Deus, ele não precisava passar por esse batismo, que ele não precisava arrepender. Quando Jesus chega para ser batizado, o que é que o João diz para ele? Mas eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? O que Jesus diz? Por enquanto deixe como está, é preciso cumprir a lei. Então Jesus usa do seu batismo como a humanidade necessitada da água regeneradora, para que aconteça ali uma teofania. O que é teofania? Teosfanos, a manifestação de Deus. Que no batismo de Jesus não necessário, aconteceu a teofania necessária, porque ali foi a definição de quem era aquele que estava sendo batizado. O céu se abre, desce o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus, e se escuta uma voz: este é o meu filho amado. Aqui nós temos a manifestação da Santíssima Trindade. Por isso que o batismo é pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Só um parênteses rapidinho. Eu te batizo em nome de Deus Pai. Batismo inválido. Eu te batismo em o nome do Senhor Jesus. Batismo inválido. Eu te batismo no poder do Espírito Santo. Batismo inválido. O batismo é trinitário. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta é a fórmula batismal. E onde está, Padre, a Trindade no batismo de Jesus? Quem responde é Santo Agostinho. O Verbo no Filho, o Pai na voz, o Espírito em forma de pomba. O Pai que fala, o Filho que é batizado, o Espírito que desce. Pai, Filho, Espírito Santo. Então, quando Jesus ele é batizado, nós temos algumas coisas, eu vou ser bem breve nisso, que nos lembram episódios centrais do Antigo Testamento. As pessoas conhecem muito a passagem do Mar Vermelho, não conhecem? Mas pouca gente conhece a passagem do Rio Jordão. Aí quando tu fala, padre, mas teve? Teve. É porque para eles saírem do Egito, Mar Vermelho. Para eles entrarem na Terra Prometida, Rio Jordão. Eles tiveram que cruzar o Rio Jordão. Então o que significa cruzar as águas do Jordão? A terra onde corre leite e mel. A terra da promessa. O cumprimento
daquele Deus que é fiel. Quando Jesus ele entra no Rio Jordão, ele está retomando a conclusão daqueles 40 anos do povo que era escravo, e agora são remidos. E qual é a nossa escravidão? Nós que nunca fomos escravos do Egito, a escravidão do pecado. E quando é que o pecado é retirado, é lavado, é remido? No nosso batismo, que por mais que a criança nasça inocente, boa e não tenha ainda capacidade cognitiva de escolha, ela já nasce marcada pelo pecado, através do pecado original de Adão e Eva. É como se fosse, para entenderem, uma doença genética. Quem tem é o pai ou a mãe. A criança não tem nada com isso, coitadinha, mas a criança nasce doente. Ela não fez nada, mas ela herdou do papai, da mamãe ou de algum antepassado aí. Assim é o pecado. A criança nasce boazinha, pequenininha, mas ela já traz o pecado original dos nossos primeiros pais. Então, um dos fundamentos do batismo é lavar a culpa original, tirar o pecado original e colocar a criança na graça de Deus, no Espírito Santo. Por isso que quando Jesus é batizado, o céu se abre. O que significa o céu se abrir? É a união do céu com a terra. E bonito que a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu. Amém? O céu abriu ou não abriu? Abriu. Onde que está escrito que o céu fechou? Não está escrito. Por quê? Porque não fechou. O céu continua aberto sobre todo aquele que recebeu o batismo. Então o céu está aberto sobre a sua cabeça. A bênção de Deus está aberta sobre sua cabeça. O Espírito Santo, ele quer descer sobre você. Cabe que você assuma o seu batismo a cada dia e renove o seu batismo a cada atitude. O céu se mantém aberto. Quando as pessoas falam comigo: não, padre, o senhor me dá uma bênção? Eu pergunto, né? Para que a bênção? Ah, padre, eu acho que tem uma nuvem negra na minha cabeça, uns raios assim. Falei: meu filho, tomara que continue na sua cabeça. Credo, padre. Falei: não, porque na minha cabeça o céu está aberto. Aquele céu que abriu sobre a cabeça de Jesus está aberto na mesa. E você está com esse pensamento: não, padre, me dá uma bênção para a nuvem sair e o céu se abrir. Eu falei: não, o céu está aberto. A nuvem está no céu, mas a nuvem não é o céu. Isso aí vai passar. Então depende daqui, ó. Eu acredito em quê? Que eu tenho em cima da minha cabeça uma nuvem negra ou que eu tenho o céu aberto? Então, primeiro sinal, o céu se abre. O Espírito Santo, ele podia ter sido em forma de rolinha, em forma de beija-flor. Até bem que Deus não tem síndrome de grandeza, né? Então o Espírito Santo descia em forma de águia. Que beleza, hein? Aquela águia norte-americana. O Espírito Santo. Mas não foi. Ele desceu em forma de... E tem gente que não sabe até hoje por quê. É mesmo, padre. Por quê? Foi uma pombinha e não foi outro passarinho. Porque Noé, quando estava na arca, para saber que a água tinha baixado, ele vai soltar uma pombinha. A pombinha vai e ela volta com um raminho no bico. O que Noé entendeu? Novos céus, nova terra. É o recomeço de Deus. Estamos salvos. Por isso que o Espírito Santo vem em forma de pomba. Aquela pomba que anunciou para Noé que eles estariam salvos, ela vem anunciar que Jesus é o Salvador. Para o judeu, a pomba ficou muito clara, que eles sabiam da história de Noé. E aquela pomba solta, ela volta agora sobre Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, cabe a nós entender isso, que aquilo que Deus disse para Jesus, com o nosso batismo, Ele diz a mim e a você: tu és o meu filho muito amado, tu és a minha filha muito amada. E o que Deus espera de nós? Que vivamos o nosso batismo, que sejamos amigos de Jesus, que possamos conhecer Jesus e anunciar Jesus, testemunhar Jesus. Eu amo toda a Escritura, toda a Bíblia é maravilhosa.
mas há alguns versículos que nos tocam, e um versículo que pouca gente conhece ler, mas que é central. É o último versículo da carta de São Pedro, da segunda carta de São Pedro. É o último versículo. Pedro diz assim: cresceis sempre no conhecimento e na intimidade com Jesus Cristo. É isso que é a nossa vida cristã. O que é ser cristão? É crescer sempre na intimidade e no conhecimento de Jesus Cristo. Antes da minha historinha final, quero passar um dever de casa, principalmente para quem está em casa. Você tem o catecismo da igreja? Meus parabéns. Não tem catecismo da igreja não? É não praticante ou do IBGE? Como que é o negócio aí? Brincadeira. Mas tem o catecismo, nós precisamos ter o catecismo da igreja. E qual é o dever de casa? Você vai ler essa semana do parágrafo 1213, 13, até o parágrafo 1274. Você vai ler de 1213 a 1274. Parece que é muito, mas não, são poucas páginas. O que eu vou ler aí, padre? Como é chamado esse sacramento? Por que é batismo? Ponto 2. O batismo na economia da salvação. Para falar sobre a Bíblia, a prefiguração, o batismo de Cristo, o batismo da igreja. Terceiro ponto, como é celebrado o sacramento do batismo. Depois nós temos o quarto ponto, quem pode receber o batismo. O quinto ponto, quem pode batizar. Sexto ponto, a necessidade do batismo. Sétimo, a graça do batismo. Então são 7 capítulos pequenininhos, mas que vão fundamentar na nossa vida e no nosso coração a importância do sacramento do batismo. Não é uma pegadinha, é uma realidade. Pergunta para quem está do seu lado: que dia que você foi batizado? Meus irmãos, ninguém esquece aniversário. Ninguém esquece aniversário de nascimento, nascimento da criança, aniversário de casamento. Aí você pergunta o dia do batismo, aí dá aquele sorrisão, né? Eu não sei. Sabe o que a gente não sabe? Posso falar a verdade? Porque não é importante. O que é importante a gente sabe. E eu guardei o meu dia do batismo na marra, porque um dia que eu decidi ser padre, que eu fui conversar com Dom José Belvino, ele foi me acolher para o seminário, Cristian, jovenzinho ainda. Aí ele me perguntou assim: então você quer ser padre, meu filho? Eu falei: quero, Dom José. Então me responda uma coisa: que dia que você foi batizado? Ele falava assim, né? Que dia que você foi batizado? Eu falei: Dom José, eu achei que... eu não sei não. Quem não sabe o dia que foi batizado quer ser padre. Eu fiquei numa vergonha. Aí eu fui embora. Cheguei em casa e minha mãe: aí meu filho, como que foi? Eu falei: levei uma do bispo. Que dia que eu fui batizado? A minha mãe: você não sabe não, meu filho? Dia 1º de setembro. Você nasceu 14 de agosto, batizado 1º de setembro. Então tá. Aí voltei no Dom José: Dom José, 1º de setembro. Agora sim, seja bem-vindo. Mesma coisa. Então precisamos, meus irmãos, assumir a beleza e a graça do nosso batismo. Que Deus os abençoe. Que o batismo de Jesus incentive-nos a viver o nosso batismo. Lembrem das mães da década de 80, saudade daquelas mães da década de 90. Mãe, eu posso ir em tal lugar? Não. Mas todo mundo vai. Eu não sou mãe de todo mundo. Eu sou mãe sua e você não vai. Isso é o batismo. Padre, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é batizado. Mas todo mundo vive assim. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. E Jesus nos comprou por um preço muito caro, o seu sangue. Nós não nos pertencemos a nós mesmos, pertencemos ao Senhor. Vivamos o nosso batismo com seriedade na terra, para que possamos um dia
estar com o Senhor no céu. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.